Fala galera, eu sou Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Bom galera, hoje nós vamos falar sobre extremismo. Por que eu resolvi falar exatamente desse tema nesse vídeo? Porque como meu canal eu ensino certas coisas, ou seja, é meio que um tutorial de várias coisas relacionadas à ciência aplicada no boxe, então eu estou trabalhando de certa forma no amplo sentido com educação. Eu acho que o extremismo é o inimigo número 1 de quem quer evoluir e aprender na vida. Por isso que eu acho que entender o que é ser extremista e extremismo é uma coisa fundamental para todo mundo que quer aprender boxe. E eu, como um bom objetivador, padronizador da comunicação, pelo menos eu acho que eu gosto de ser assim, eu acho que a palavra extremista ou extremismo tem que ter mais relação com aquele cara radical que não importa o que você fale, ele já vai direto ao extremo, ao mais radical da possível conversa. E além disso, é o cara que ele escuta o que você vai estar falando, mas ele não pensa, ele não reflete, ele não analisa o que você está dizendo. Ou seja, pegando nesse sentido também para objetivizar o significado da palavra ignorante, para mim é aquele cara não que não teve estudo, não que, enfim, não teve oportunidade de ter uma faculdade ou enfim, porque existem pessoas que não tiveram estudos, mas ele analisa, ele escuta, ele discute os prós e os contras do que você está dizendo. Porém, também existe aquele cara que teve sim muita oportunidade, que teve muito estudo, que tem não sei quantas universidades às vezes, mas é o cara que ele não para analisar e para pensar e não discute os prós e os contras do que você está defendendo e simplesmente só o que ele está falando e acabou. Então, o extremista, o ignorante para mim é justamente o cara que não sabe ouvir ou que pelo menos não analisa, não reflete os prós e os contras do que você está dizendo, principalmente quando o que você está dizendo difere do que ele está defendendo. Ou seja, uma coisa é você defender com unhas e dentes, através de argumentos, seus ideais, o que você acredita, sua opinião. Agora, outra coisa é ser estúpido. Estou querendo dizer que ser ignorante, na minha humilde opinião, tem mais a ver com o seu temperamento e caráter do que com a sua falta de estudo ou a falta de saber sobre algo. Vamos pegar um exemplo um pouco mais perto do que a gente aborda aqui no canal. Quando, por exemplo, eu digo que fulano de tal não é um boxeador muito técnico, ou não é um exemplo de técnica, a gente tem que pegar o quê? Ir para o conceito de técnica. Qual o conceito de técnica? Não pegue de um autor, pegue de vários autores, veja no que os autores têm em comum e você vai trazer a seguinte definição, que a técnica é o quê? É um movimento que busca maior eficácia, ou seja, biomecânica, da forma mais segura, talvez mais defensiva, mais fechadinha, vamos dizer assim, no boxe, que tenha o menor gasto energético. Se você for ver a definição de técnica, seja ela do que for, vai ter essas coisas em comum. Então, a partir desse princípio, entendendo que a técnica, os níveis dela são 3, grosso, semipolido e polido, entendendo cada um desses níveis, entendendo as fases da técnica, né? De generalização, concentração e hábito motor, você vai entender que, por exemplo, quem não tem um movimento padrão polido, pelo menos a maior parte no combate, não é um boxeador técnico, ponto final. O que o extremista vai pensar? Como é que ele não é técnico se ele luta boxe, se ele faz os movimentos do boxe? É óbvio que para treinar boxe o cara tem que dominar pelo menos o básico, ele tem que saber bater, ele tem que saber se defender, ele tem que saber se movimentar. Agora, será que ele tem excelência com um movimento polido dentro do combate, realizando essas ações? Isso é outra coisa. Saber de técnica todo mundo sabe. Agora, ser um exemplo de técnica é outra coisa. Então, o extremista ele não ouve, ele simplesmente pensa, o cara é boxeador, como é que ele não tem técnica? Não, as coisas têm que ser analisadas e principalmente tem que partir do conceito. Quando você entende o conceito e estuda um pouquinho sobre a técnica, você vai perceber que não são tão técnicos quanto você pensava certos boxeadores. Vamos pegar de exemplo aqui um tema polêmico que eu nunca queria entrar no canal, mas vou entrar agora.
Vamos falar de Cuba um pouquinho, certo? Vamos pegar de exemplo Cuba. Eu estou de acordo com algumas coisas, eu vejo coisas horríveis, vejo coisas boas, vejo coisas ótimas que acontecem em Cuba. Vivi lá 7 anos, mas eu tenho que reconhecer as coisas que são boas e também tenho que criticar de certa forma as coisas que eu acho que são ruins. Eu tiro uma interpretação. Mas eu tenho sim que estar aberto a debater sobre as coisas que são boas e defender as que são boas, mas ao mesmo tempo tenho que saber defender o que eu acho que não está bom. Essa é a questão. O cara que simplesmente, por uma questão ideológica, chega e fala que Cuba tudo é uma merda ou Cuba tudo é muito bom, é um idiota, é um estúpido, é um extremista e é um ignorante. E isso vai limitar a aprendizagem e evolução desse indivíduo nesse aspecto. A mesma coisa para o boxe, a mesma coisa para a política, a mesma coisa para a vida inteira. Às vezes as pessoas precisam de tempo para refletir, né, e absorver tudo que a outra pessoa está dizendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu discutia com o Thiago Boxing outro dia, inclusive já disse isso aqui no canal, de uma coisa que eu não via sentido nenhum. E ele me disse, na hora que ele me disse, eu continuei não vendo sentido nenhum. Depois eu comecei a analisar o que ele me dizia e voltei atrás e vejo que ele tinha razão. O que eu estou dizendo? Estou dando exemplo sobre o jeito que o meu Mayweather faz manopla. Para mim aquilo era uma estupidez, aquilo era um merchan para vender, porque aquilo não tem sentido. Porém, ele me explicando, tá aí que tá, ó, eu não conhecia muito sobre aquela forma de manoplar, o Thiago conhecia mais. E ele me explicou mais ou menos, então depois eu fui analisar e vi que tinha um sentido. Em parte eu acho que eu tenho razão, mas na outra parte eu acho que ele tem razão no que ele está defendendo. Então hoje eu já tenho um conceito mais amplo sobre a forma, por exemplo, que o Floyd faz manopla. Mas isso por quê? Porque eu escutei, apesar de tentar defender o que eu acreditava, eu escutei, analisei bastante, refleti e consegui reconhecer o que realmente faz mais sentido. Essa é a questão, galera. A gente tem que reconhecer o que faz mais sentido. Para isso, só tem uma forma. É escutando, é analisando, é estudando e correndo atrás. Essa é a única forma da gente evoluir na vida, estudando e sem ser extremista. Quanto maior a diversidade, maior vai ser o debate, mais amplo vai ser o conceito que você vai conseguir tirar de tudo. A discussão, na minha humilde opinião, leva a uma amplitude maior do conhecimento. Porém, o extremista e o ignorante vêm para bater boca. E bater boca nunca leva ninguém a lugar nenhum. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Às vezes, muitas pessoas ficam como papagaios, repetindo uma coisa que a única experiência que elas tiveram sobre isso foi um videozinho de 1 minuto, 2. Quando você vai falar de qualquer coisa, ou de um indivíduo, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, ah, legal, e o que você conhece dessa pessoa? Quantos livros você já leu? Quantos discursos você já viu? A pessoa fica assim, não, mas... E a pessoa viu um videozinho de 2 minutos falando alguma coisa. Tem gente que sobre um tema escreve um livro de 400 páginas e a pessoa vê não sei quantas coisas em 2 minutos e já sai com uma opinião formada e repetindo igual um papagaio. Então o meu conselho para você que quer aprender, que quer evoluir na sua vida é: tome partido se quiser, defenda com unhas e dentes o que você quiser. Sempre esteja em busca da verdade, da sua verdade e da realidade objetiva. Porém, sempre mantenha a mente aberta, esteja disposto a discutir, a debater e a ouvir e analisar o que o outro tem a dizer. Todo mundo é diferente e essa diversidade e essa diferença foi o que nos tornou o que somos hoje. Graças à ciência, que é justamente graças a toda essa diversidade, essa diferença, nós estamos hoje onde estamos e não estamos em cima de árvores catando piolho um do outro. Estudando e pesquisando para fazer o vídeo de hoje, eu me dei conta de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. A superficialidade no entendimento das coisas só vai criar mais extremismos. Sem mimimi, nós vivemos atualmente na sociedade brasileira um momento crucial onde a gente pode ver exatamente isso. Não compartilhe mais videozinhos curtos de lacrada de um humilhando o outro. Não compartilhe mais um videozinho curto falando sobre um tema complexo.
Não compartilhe mais vídeos com respostas curtas e simples para problemas complexos, porque você só vai estar criando extremistas. É necessário a gente estudar ampliamente, profundizar, entender ampliamente sobre cada tema, principalmente quando ele é complexo. E tudo na vida, quanto menos você conhece, mais preconceito você tem. Antes de tomar partido e sair criticando alguém, conheça a obra e como pensa, no que acredita, no que defende essa pessoa ampliamente. Se o cara escreveu 20 livros, você nunca leu nenhum, não fique repetindo o que um monte de filha da p... que quer aproveitar das emoções das pessoas com videozinhos de lacrada tem a dizer sobre esse indivíduo. Conheça você profundamente a obra desse indivíduo e você tire suas conclusões. Enfim, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Desculpa se o vídeo ficou longo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E no mais é isso, galera. Tamo junto. Deixa os comentários aí sobre o que vocês acham sobre esse vídeo. O Boxe é Ciência. Valeu!